Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal para resolver mais um exercício do Enem. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Bom, vamos ao exercício. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número, dentre os inteiros, de 1 a 50, sem repetição do número. Na primeira rodada, um número é sorteado aleatoriamente dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos das situações ilustradas na figura 1, certo? O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os números 3, 27 e 7, 48. Ao final da quarta rodada, somente Pedro possuía a cartela que continha esses 4 números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses números em suas cartelas. Observe na figura 2 o cartão de Pedro após as 4 primeiras rodadas. Aí a pergunta do problema: a probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas, certo? Bom, vamos começar o exercício entendendo. O número 3, o 48, o 27 e o 7, eles já foram usados, certo? Eles já foram sorteados e o exercício está falando que é sem repetição. Então, quer dizer, eu tenho que descartar o 3, o 27, o 7 e o 48. Anteriormente, o exercício estava falando que nós tínhamos um total de 50 números. Porém, a partir desse momento que esses 4 números eles foram sorteados, o nosso espaço amostral, o nosso total de números, eles passam a ser 46. Por quê? 50 números que eu tinha, menos os 4 números que já foram sorteados. Então, eu tenho 46 situações. Como nós vamos pensar no exercício? Nós vamos pensar no exercício em 2 etapas e dentro da segunda etapa mais algumas etapas. Bom, primeira etapa, a primeira situação aí nossa. A gente vai pensar que Pedro, ele ganha somente com uma rodada. Então, ele consegue ganhar com uma rodada apenas. Certo? Bom, com uma rodada apenas, Pedro, olhando na figura 2 aqui, Pedro ele só consegue ganhar em qual lugar, em qual preenchimento? Ele consegue ganhar no preenchimento da linha, porque só falta um número para que ele complete aí essa linha. Então, qual que é a probabilidade dele tirar o número 12 dentro de 46 possibilidades? Então, a probabilidade é 1 de 46. Isso aqui é para ele ganhar em uma rodada. Ele consegue ganhar em uma rodada uma probabilidade de 1 para 46. Legal. Agora, percebe que as próximas, a gente precisa usar 2 rodadas. Então, a segunda situação nossa é o quê? É ele usar uma e a segunda rodada, a primeira e a segunda rodada, ele precisa usar, certo? Então vamos pensar em quais situações Pedro ele pode ganhar usando as 2 rodadas. Ele pode novamente ganhar na linha, ele pode ganhar na coluna e ele pode ganhar na vertical. Então dentro dessa aqui nós temos 3 situações. Vamos parar para pensar para que ele ganhe na linha. Para ele ganhar na linha, usando as 2 rodadas, vocês concordam comigo que na primeira rodada ele não pode sortear o número 12, Ele tem que usar as 2 rodadas. Então, para ele usar as 2 rodadas, eu tenho que entender que na primeira rodada o 12 não pode ser sorteado. Então, se o 12 não pode ser sorteado na primeira rodada, quantas possibilidades de números nós temos sem contar o número 12? Então, nós temos uma probabilidade de 45 números
de um total de quanto? 46, certo? Isso daqui é a situação da primeira rodada. A gente está entendendo que essa primeira rodada não pode ser o número 12. E na segunda rodada, a gente pensa que na segunda rodada o 12 apareça. Então, dentro de todos os números, né, o 12 é uma possibilidade. Só que agora o que acontece? De um total de quanto, né, na realidade? Como dos 45 números lá, um deles já foi utilizado, eu tenho que entender que eu não tenho 46 aqui embaixo, eu vou ter quantos? 45. Então, só para a gente entender novamente, o que representa 45 de 46? Na primeira rodada, não sair o número 12. E na segunda rodada, sair o número 12. Então, não sair 45 de 46, sair o número 12, 1 de 45. Por quê? Um dos números já foi sorteado na primeira rodada. Tudo bem? Essa é a probabilidade da linha. Agora, não, mas eu posso pensar na primeira e na segunda rodada pensando na coluna, certo? Na coluna, faltam quantos números para ser preenchidos? Podem ser os 5 ou 45. Então, vamos parar para pensar. Na primeira rodada, qual é a probabilidade, qual é a chance de sair o 5 ou o 45? A gente pode pensar que é 2 números, né, que pode ser o 45 ou o 5, de um total de quantos? 46. Isso na primeira rodada. E na segunda? Na segunda, a gente entende que um deles foi sorteado, me sobra um número. Um número de um total de quanto? De 45. Tudo bem até aí? Agora, nós podemos parar para pensar na mesma situação na vertical. Na vertical, o que nós temos? Na vertical, ou diagonal, né? Vamos pensar vertical, não, na diagonal. Na diagonal, nós temos que situação? Nós temos dois números também que podem ser sorteados, sim ou não? Pode ser o 11 ou o 19, certo? Ou melhor, o 11 e o 19 eles precisam ser sorteados. Então, o que acontece? Qual é a probabilidade de sair o 11 e o 19, né? Ou 19? Nós temos duas chances de um total de 46, certo? Vezes, agora usando a segunda rodada, vamos supor que um deles tenha sido usado. Eu tenho uma chance de 45, sabendo que a gente vai estar utilizando, já utilizou um número, né? Eu vou colocar um pouquinho mais aqui para cima. Então, na diagonal nós temos duas chances de 46 vezes uma chance de 45, certo? Então, aí o que acontece, né? Como que a gente vai fazer essa situação? Nós podemos ter ganho na primeira rodada, então é 1 de 46, ou ganhando na primeira e segunda rodada na linha, ou na primeira e segunda rodada da coluna, ou na primeira e segunda rodada da diagonal. Então, esses ou é tudo mais. A gente tem, então, a ideia de 45 sobre 46 vezes 1 de 45 mais 2 sobre 46 vezes 1 de 45 mais 2 vezes sobre 46 vezes 1 de 45. Aqui o que acontece? 1 de 46 somado, 1 de 46 mesmo. Os demais, olha só que interessante, né? Eu não vou me atentar em multiplicar o 46 vezes 45 embaixo, até porque a gente percebe que nós temos esses números nas alternativas. E aqui, você percebe que
Para eu poder somar uma fração, os denominadores têm que estar iguais. E eles estão iguais. E aqui a gente faz 45 vezes 1, 45. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 também. Os números de cima eu posso somar. 45 mais 2, 47. Mais 2, 49. Então eu tenho 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45. Então a probabilidade dele ganhar usando a primeira nas duas próximas rodadas, né, é a alternativa E. 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Muito obrigado e até mais, pessoal.